Estamos nós, mais uma vez, prontos para dar continuidade ao nosso trabalho. Estamos agora no nosso sexto encontro, nossa sexta aula, e cada vez mais aprofundando, sobre o que a gente discute a respeito do planejamento estratégico. E aí, como é que está ficando? Está enjoada essa aula? Então, corre. Está marromeno? Não, professor, gostaria que a gente pudesse praticar um pouco mais isso aí. Eu também. Eu gostaria muito que vocês pudessem praticar. Vamos pensar de uma forma disso aí, tá? Vamos pensar de uma forma, de uma maneira que fique mais clara, tá bom? Bom, nós vamos para a nossa aula de hoje, vou compartilhar com vocês a nossa telinha aqui e vamos começar discutindo sobre o tema de hoje. O nosso tema de hoje vai ser justamente o planejamento operacional, hierarquia e desdobramento do planejamento. Muito bem. Para as considerações iniciais, a gente precisa dizer o seguinte: o planejamento operacional, lembra que a gente discutiu o planejamento estratégico e o tático. Foi isso? O planejamento estratégico está onde? No topo da pirâmide. O planejamento tático está no meio da pirâmide. Bom, o tático, o operacional, está onde? Isso, na base da pirâmide. O que é que ele faz? Ele quem pensa, ele quem define ou ele quem executa? Entendeu? Perguntas básicas. Ele é operacional, é o cara que executa. É construído no nível organizacional e ele fica no nível de execução. É lá onde ficam os cargos, funções operacionais, como supervisores, chefe, e os próprios executores das tarefas. Dos três tipos de planejamento que nós temos, o operacional possui menor abrangência, espaço e tempo. Ou seja, vamos voltar para a discussão que a gente fez da outra vez, quando a gente falou sobre a questão da comunicação, do planejamento. Lá em cima, lá no topo da pirâmide, olha o que está escrito aí nos teus slides. Dos três tipos de planejamento, o operacional é o que possui menor abrangência e espaço de tempo, pois é realizado para cumprir atividades de operação de rotina, logo de curto prazo, vamos chamar de quase curtíssimo prazo. E quando o planejamento estratégico e o tático estão voltados para a eficácia, que é o fim, operacional está focado na eficiência, ou seja, são nos meios. Pronto. Explicado isso, vamos discutir. Você já imaginou se for mal feito lá no topo da pirâmide? E o meio da pirâmide estiver tentando executar errado, de uma forma certa, o que está errado? Que acontece isso. Chama-se eficiência. Você quer fazer certo, mesmo que esteja errado, mas faz do jeito que mandaram você ver. E você passa lá para o operacional, ele vai executar. Muitas vezes, um erro que acontece lá no operacional, a culpa não está explicitamente neles. Foi o planejamento superior que estava errado. Tá? Agora, quando você termina esse curso tecnológico em gestão pública, você acha que você vai estar em qual ponto da pirâmide? Qual hierarquia? Lá na execução? Não é não. Você vai estar do meio para cima. Ou seja, se você fizer errado, você vai levar o erro dos demais colegas. Entendeu? Por esse motivo, a análise ela tem que ser muito bem feita. Leva a falhas. Porque, veja bem, enquanto você tem o tático e o estratégico, ele está pensando o quê? Na eficácia, ele quer resultado. O operacional, ele vai executar a partir dos meios que eles têm. Então, veja só. Num planejamento operacional, ele vai se desdobrar em quê? Em vários planos e subplanos. Para poder executar uma situação, ele vai quebrar aquilo. Pronto, vamos fazer o seguinte, o nosso planejamento desse final de semana agora vai ser uma feijoada. Ótimo? Não, Alexandre, está começando a esquentar para caramba isso aqui, está quente.
Tá bom, então vou fazer o quê? Eu vou fazer uma coisinha que eu sei que vocês não gostam de nada. Um churrasquinho. Bom, cada um faz o do seu, tá? Com carne ou vegano, cada um faz do jeito que quiser. Mas churrasquinho para reunir a patota. Então me diga uma coisa. Marcar um churrasco é fácil, né? Uhum. Esse daí foi o objetivo feito da equipe. Tá. Desdobra ele. Imagina a quantidade de planos e subplanos você vai ter que estabelecer até você fazer com que esse churrasco efetivamente aconteça. Não, fazer churrasco é fácil, é só comprar o carvão e a carne. É. Então você vai comer só carvão, ou de carvão não come. Você vai comer só a carne. Tá? A quantidade de carne em relação às pessoas. A quantidade de carvão em relação à carne. As pessoas vão comer só carne? Não, tem gente que não gosta muito de carne. É um pedacinho de carne, gosta mais de um arroz, de vinagrete. Não, mas tem outros que, se não tiver um feijão tropeiro, ele vai dizer que está faltando. Mas tem gente que vai querer tomar o quê? Refrigerante, outros que vão querer tomar, sei lá, suco, outros vão querer tomar uma bebida, uma gelada, uma cerveja, sei lá. Se a gente for quebrando, ou seja, se a gente for desdobrando isso aqui, é que a gente vai entender. É o operacional que ele cai com essa parte, com essa desdobra dele, esses vários planos, subplanos. E eles têm que ter o nível de detalhamento em um grau proporcional ao que é exigido da tarefa. Veja bem, eu sou péssimo para acender fogo para fazer churrasco. E juro por Deus, sou péssimo. Então, se você não me escolher para acender o fogo, pode ter certeza, a probabilidade é de atrasar tudo, porque eu não tenho hábito em acender. Então, você também tem que escolher o processo certo com a pessoa certa para poder executar aquilo ali. Eu estou te falando de um churrasco, de um final de semana para nós, com o nosso capitalzinho que a gente botou ali, tá? Então, veja bem, esse plano operacional, ele precisa ser, eles são vários, e são eles que dão a característica da eficiência operacional da organização. Bom, compete justamente a esse planejamento desdobrar os planos táticos. Lembra que os táticos, ele define os planos? Pois é, ele desdobra e vai fazendo a coisa acontecer. Pois os planos, eles lidam com o maior nível de certeza e previsibilidade. Opa, duas palavras interessantes para a gente, certeza e previsibilidade. Meus amigos, meus caros acadêmicos, minhas acadêmicas, você acredita que quando o cara está trabalhando lá no planejamento estratégico, ele está tendo uma previsibilidade maior ou menor? Um grau de certeza maior ou menor quando comparado ao tático e quando comparado ao operacional? O tático está tendo um grau de certeza maior ou menor quando comparado ao operacional? Pois é, quanto mais baixo o nível de execução, mais baixo não é em termos de qualidade, é mais próximo da execução, mas você tem a real noção do que está acontecendo. Entendeu? Se você quiser saber qual é o melhor produto que você pode comprar para você fazer uma bela faxina numa casa, conversa com quem trabalha com isso. Aquela pessoa que todo dia está limpando casa. Aquela pessoa que é profissional da área de limpeza, ele vai saber qual é o melhor produto, qual é o melhor rodo, qual é a melhor vassoura, qual é o melhor, onde eu compro o melhor pano, porque eles estão muito próximos da coisa. Então, quanto mais próximo, mais noção ele tem. Você está sentindo, você sente agora a importância desse pessoal da base da pirâmide, não vai adiantar o teu 1.000.000 de conhecimentos se você não tiver uma pessoa que saiba fazer. Ok? Então, o próprio Chiavenato diz que os planos operacionais podem ser classificados em procedimento e orçamento, programas e regulamentos. Mas o que seriam isso, cada um deles? Bom, a gente tem uma situação de que o procedimento quê? São os planos que estabelecem como as atividades da Unitins, vamos pensar, vamos trazer para cá, estou trazendo para cá. São os planos que estabelecem como as atividades da Unitins, a nossa aqui a universidade, devem ser executadas. Eles definem os passos necessários para alcançar um determinado objetivo. Veja bem, o procedimento, nós já conversamos sobre os processos, pessoas e estratégia. O procedimento está dentro dos processos. Ok? Então, vamos lá. Um exemplo. O plano de procedimento para a Unitins, né, a Universidade Pública, seria o processo de seleção de novos alunos. Esse plano pode incluir etapas como a definição dos critérios de seleção, a divulgação do edital, inscrição do candidato, realização da prova, análise da nota e divulgação do resultado.
Isso aqui é um exemplo bem fácil de você entender o que seria uma questão de procedimento. Vocês não entraram aqui a partir de um vestibular, que é um processo seletivo? Foi definido um procedimento. Esse procedimento foi para buscar os melhores do mercado para colocar aqui dentro. Bom, a outra situação que nós temos é a questão do próprio orçamento, que são os planos que estabelecem os recursos financeiros necessários para a organização alcançar seus objetivos. Eles determinam quanto dinheiro a organização tem disponível e como esse dinheiro será gasto. Vamos trazer outro exemplo? O plano de orçamento para uma universidade pública, o nosso, faz de conta que a gente não sabe o nome, é a Unitis, seria o orçamento anual da instituição. Esse plano pode incluir a previsão de receitas e despesas para o ano seguinte, a definição de prioridades de investimento e a alocação de recursos para as diferentes áreas da universidade. Bom, olha, o orçamentário, ele é sempre uma dor de cabeça para o gestor, tá? Sempre. Pelo seguinte, o dinheiro é que faz a coisa se movimentar, não é verdade? Mas ele nunca está em abundância, ele sempre é um pouco mais restrito. É aí que você precisa aprender a fazer vários mapeamentos para poder identificar onde é que a gente está tendo maior custo. Você precisa identificar cortes, tem coisa que não há necessidade. Vamos dizer, no banheiro não tem aquele sensor, né? Quando você vai na pia, joga água, você tirou, ele para. Ele para. Você não tem aquele sensor de movimento dentro de ambientes, tipo próprio sanitário. Você entra lá, acende a lâmpada, você utiliza o sanitário, você sai e apaga. Vamos pensar. São pequenas economias que terminam fazendo uma grande diferença no final de um ano, porque são diversas salas, são diversos ambientes utilizados. Veja bem, você na sua casa, como é que você faz? Aonde você vai, você deixa a lâmpada acesa, vai no banheiro, deixa a pia com a água escorrendo, na lavanderia, lá você deixa escorrendo a água. Eu acredito que não, você tem pena do seu dinheiro, né? Então, se você equilibra bem o seu dinheiro, você imagina com o dinheiro da sociedade. Então, a questão do orçamento para a gente é sempre um pouquinho mais complexo. Então, vamos lá. A outra etapa que nós temos aqui, a outra classificação, são os programas, que são os planos que estabelecem as ações necessárias para alcançar um determinado objetivo. Eles definem o projeto de atividade que deve ser realizado para que a universidade alcance suas metas. Eu estou desenvolvendo, vamos dizer, exemplos com coisas que você possa ter mais palpáveis. Aí eu trouxe esse daqui. Um plano de um programa para a universidade pública. Seria um programa de internacionalização da instituição. Nós temos, a Unistis tem um programa de internacionalização fantástico. Assim como nós temos uma editora fantástica também, muita coisa rica que nós temos lá dentro. Mas vamos discutir aqui o exemplo que eu trouxe da internacionalização. Esse plano pode incluir a criação de parcerias com universidades estrangeiras, que nós temos também, o intercâmbio de alunos e professores, que nós já temos também, e a realização de projeto conjunto de pesquisa e oferta de cursos em outros idiomas, que nós temos também. Então, isso aqui é um programa que a Unistis tem, é muito forte. Eu estou trazendo para vocês exemplos que foram deixados pelo próprio Chiavenato sobre essas classificações dos planejamentos, que a gente consegue estabelecer. Então, veja bem, uma outra classificação é a própria questão do regulamento, que são os planos que estabelecem essas regras, normas que devem ser seguidas pela comunidade acadêmica. Eles definem a conduta e comportamento esperado dos alunos, professores, servidores. Tá? Então, vamos lá. Um exemplo seria o seguinte: o plano de regulamento para a universidade pública seria o regulamento disciplinar da instituição. Esse plano pode incluir regras de conduta para a comunidade acadêmica dentro da universidade, as punições em caso de infrações e as normas de convivência em espaço compartilhado. Seria necessário isso? Já tem tanta lei lá fora, tanto regulamento, né? Se você erra, alguém te multa. Se você erra, alguém pode te prender, te processar. Mas é necessário, justamente para poder a gente manter aquela conduta aqui, de respeito, porque essa questão de liberdade de expressão não quer dizer que você pode agredir as pessoas, mas também não vai ser agredido.
Então, esse regulamento também faz parte de uma das classificações que a gente tem dentro do planejamento. Então, vamos dar uma olhada, como eu falei para vocês, do desdobramento. Observa que eu coloquei essa lampadinha aí para dar a intenção de que seria a ideia. Ou seja, quem que está aqui em cima? O reitor, a vice-reitora, as pró-reitorias, se fosse uma iniciativa privada, um CEO, diretores, isso aqui é a chamada da alta administração, tá? Então, aqui são definidos aqui os valores, a missão, a visão e os valores. É aqui que são definidos essa situação. Observa que na lateral dele é a longo prazo. Ele é abrangente para caramba, é a longo prazo. Tá? Agora, você tem no intermediário aí o tático. Observa que tanto o estratégico quanto o tático, ele busca o quê? Eficácia. Eficácia. Ele está na função fim, ele quer saber, então, quando chegar no final, eu quero isso aqui de resultado. Quem está aqui? Quem está aqui, não. Quem estão? Quais são as pessoas? Os cargos, são os coordenadores, professores e os supervisores. Qual é? Professor? Sim, se a gente pensar na universidade, eles estão aqui. Aí você pode dizer, mas eu já ouvi dizer que professores é o chão de fábrica, como se fosse um operário dentro de uma indústria. Não. Parece, mas não é. Porque aqui é o seguinte, os professores, eles têm um nível de intelectualidade maior e eles são cobrados, ele tem essa liberdade de tratar com vocês, de negociar com vocês, negociar com os pares, com as coordenações. Então, ele está mais no nível tático para poder atender o estratégico. E então ele estabelece o quê? O plano de ação, e esse desdobramento de como fazer a coisa acontecer, e ele já tem uma questão, um prazo dele, seria assim, intermediário, igual ao posicionamento que ele está. E por fim nós temos o operacional, que o foco dele é na eficiência. Operacional é eficiência. Então, estão os operadores, os técnicos, os assistentes. Então, pode ter um grupinho aqui embaixo, ó, se for numa construção, coisa e tal. Então, aqui você tem todo esse povo. Você tem o pessoal da secretaria acadêmica, que é o pessoal operacional que está te ajudando. Você tem o pessoal que trabalha na parte administrativa, que é a função meio, né, que entrega os resultados também, entendeu? E ele tem um prazo extremamente curto, tá? E ele é muito específico. É por esse motivo que a gente consegue enxergar essa situação, como a gente já tinha comentado antes. Quando a gente entende a pirâmide, entende a responsabilidade, a gente sabe exatamente para onde a gente precisa ir, entendeu? Bom, não quero me delongar para não ficar cansado, um pouquinho mais fácil, cada vez mais fácil vocês entenderem sobre o que a gente está discutindo, e aguardo vocês lá no fórum. Vai ler, discute, teste o exemplo de vida. A gente quer ver o que você tem para trazer para a gente. Tá joia? Gente, e por aqui nós vamos ficando. E eu agradeço mais uma vez por poder estar com vocês. E até a próxima.